Vou iniciar, então, a webconferência de estudos gramaticais 1. O objetivo desse segundo encontro é comentar um pouco as unidades 5 a 7. 5 a 7, não, desculpe, 5 a 8. Vamos analisar esse áudio. Acredito que ele esteja fluindo bem. Fizemos todos os testes e estava tudo certo. Então, vou iniciar comentando nessa unidade. Nós trabalhamos dois temas centrais: a estrutura das palavras e os processos de formação das palavras. Quando a gente fala em estrutura de palavras de uma forma mais linguística, nós vamos entender que a composição dos vocábulos da língua, no nosso caso de línguas latinas ou de línguas orientais, enfim, se dá pela organização de morfemas. Então, são essas unidades mínimas, seja um sentido semântico, ou porque esse morfema carrega uma informação de gênero, uma informação de número singular, as nossas são compostas por isso que nós chamamos de morfemas, que são essas unidades mínimas de significação. Nós temos três blocos aí: os radicais, são os morfemas chamados radicais, que são justamente os morfemas que carregam a parte semântica. Então, quando eu vejo uma palavra como menino, o menin, né, é o morfema de sentido, é o radical. Existe uma vogal temática, que às vezes a gente até vê como uma fusão de desinência, né, mas em alguns casos isso não está, a gente vê a vogal temática. É comum ver vogais temáticas em verbos, né, em que aquela vogal está ali para fazer a conexão entre o radical e as desinências, que são basicamente os morfemas de flexão, né? Então são os que indicar menino, menina, singular, plural, masculino, feminino, gênero, número, plural, singular, se for verbo, modus, tempos, enfim, tudo isso são né, que estão marcadas por morfemas. Então, quando a gente fala, por exemplo, amávamos, o o radical, o a é a vogal temática, o vá é uma desinência indicativa de tempo, né, que é o pretérito imperfeito do indicativo, e o vos aí, né, mos, amávamos, o mos indica primeira pessoa do plural. Então, essa é uma estrutura que a gente vê tudo isso: radical, vogal temática e desinência. Nós temos também nessa unidade a explicação sobre como a gente compõe palavras. Nós temos dois grandes tipos de processos de formação: os derivacionais e os composicionais. Então, a derivação a gente tem lá derivação sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Uma palavra por prefixação significa que é acrescentar um prefixo ali, né, para que, então, eu tenha uma palavra nova. Se eu pensar amor, aí eu puser amor, eu pus um prefixo aí, certo? E aperguei um sentido com essa derivação. Sufixo é quando eu ponho uma desinência, mas lá no final, né, da palavra. Nós podemos pensar que, nesse caso, eu vou acrescentar um novo sentido por alguma coisa que eu vou no final dessa palavra, né, que não existia antes. E aí cria uma palavra nova. Parasintética é justamente quando eu coloco uma coisa, um sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí eu crio uma palavra nova, que é lá o exemplo que você né? Eu coloco um prefixo, um sufixo na palavra manhã e crio essa nova
palavra. Regressiva eu vou cortar, né? Eu vou tirar coisa de uma base e vou, então, criar uma palavra nova por exclusão de alguma coisa. Chorar, choro, por exemplo, né? Para a gente saber que um processo de formação acontece, nós temos dois caminhos, né? Nós podemos saber disso historicamente, por meio de a gente pode ver a informação de como aquela palavra foi se transformando ou foi surgindo. E aí a gente vai ver no processo de formação dela. Ou quando a gente vê esse processo acontecendo, criação de novas palavras na língua no momento que a gente está vivendo, né? Então, nesse caso, a gente pode observar alguns processos e entendê-los. A internet, por exemplo, trouxe algumas coisas, ela sempre traz um vocabulário novo que provavelmente vai se dar por alguma dessas formas de processo. Certamente vai se dar por uma dessas formas. A gente não tinha falado ainda imprópria, mas a imprópria é quando então eu pego uma classe gramatical, uma palavra de uma determinada classe e começo a usar essa classe de palavra. Então, se eu pegar, por exemplo, um verbo e começar a usar essa palavra também com bastante regularidade como um substantivo, por exemplo, né? E aí, então, eu tenho uma derivação imprópria. Se eu, enfim, por exemplo, falar é importante para as pessoas, eu pego um verbo originalmente e passo a usar esse verbo como substantivo. Uma derivação imprópria. Nós temos também o que se chamam processos de aglutinação e justaposição, que aí já são processos de composição. Nesse caso, o que acontece? Né? Eu tenho transformação, mas não uma transformação por acréscimo de alguma coisa, né? Eu tenho essa transformação porque eu vir duas palavras numa só, que é a aglutinação, né? Ou eu vou colocar duas palavras lado a lado, ou com hífen ou sem hífen, aí vai da regra da nova ortografia, e aí a partir disso, então, eu tenho uma palavra nova, né? Micro-ondas, quer dizer, eu tenho micro e tenho ondas. Eu vou pegar essas duas palavras, vou juntar numa palavra só, e vou criar um terceiro conceito, que é o conceito do objeto micro-ondas, certo? É o que nós chamamos de justaposição, né? Basicamente, são os processos que nós temos de formação de vocábulos novos na língua. Passar para a unidade 6. Nessa unidade a gente vê alguns conceitos bem significativos, né? Acho que o grande conceito aí, na verdade, é a flexão. Uma pessoa formada em letras tem que entender bem o que é flexão. Porque esse é um mecanismo muito básico da nossa língua, né? Nossa língua é flexional. Isso quer dizer o quê, né? E o estudo de psicologia é justamente o estudo dos morfemas, como a gente disse, né? As classes das palavras combinadas, os morfemas, e criam os grupos de palavras que nós conhecemos. E como esses grupos de palavras se flexionam ou não. O fenômeno da flexão é um fenômeno que gera possibilidades de comunicação diversas, pessoal, da nossa língua, de línguas parecidas com a nossa. Então, quando a gente tem lá os plurais, os singulares, os masculinos, os femininos, todos os indicativos de tempos, de modos, né, de pessoa, tudo isso se dá por meio de flexão. Isso quer dizer o quê? Você vai aprendendo o idioma, ele vai absorvendo essas flexões, ele vai usando as palavras de forma flexiva e vai, então, conseguindo criar essa grande variedade de comunicação que as flexões permitem, né? Então, eu mudo no tempo, eu mudo no modo, eu mudo na quantidade de pessoas do discurso, eu mudo no gênero, né? Tudo isso se constitui pela flexão de palavras, típico de línguas como a nossa. Junto, então, com esse conceito de flexão, a gente tem que pensar nos conceitos de morfema lexical e gramatical, que vem de um grande linguista nosso chamado Matoso Câmara. O Matoso vai dizer, então, que os morfemas que compõem as palavras são de dois grandes tipos, né? Os lexicais, que trazem o sentido, e os gramaticais, que são esses que não têm essa função, né? Que é trazer a flexão para as palavras,
e basicamente vão ter função gramatical, portanto, e não uma função semântica ou lexical. Uma coisa importante também. A flexão, mesmo nas variedades não padrão da língua. Quando eu tenho culta ou padrão, nós percebemos coisas do tipo. Nós queremos. No caso de uma oração como essa, esse queremos tem essa indicação de tempo presente, de modo indicativo, primeira pessoa do plural, né? Tudo marcado no verbo. E também, no caso, pelo menos a pessoa marcada no pronome. Né? Quando uma pessoa usa uma variação coloquial, por exemplo, nós queremos, né? Ou nós quer, como é um uso comum, né? Para várias pessoas e grupos sociais, nesse nós quer, a gente já tem também a flexão, só que ela está só no pronome. Se eu pensar do ponto de vista da pessoa, do discurso, o nós já está ali. E o quer, também para nós, trata de presente, do indicativo. Então o modo está garantido. Né? E também a ideia do presente está ali, certo? Então eu tenho esse que acrescenta na norma culta, ele apenas reforça a ideia de número e pessoa que já está no pronome. Então o falante de outras variedades, ele, como eu disse, é um fenômeno opcional do falante. Né? Ele vai usar a flexão, mesmo que ele não queira. Mas nem sempre se usa a flexão na forma padrão da língua. A gente muitas vezes usa a flexão de formas coloquiais. Isso não significa que a flexão esteja acontecendo ali naquela situação. Então isso é um fenômeno independe da variedade linguística. Um último ponto que eu destaco nesse conteúdo da unidade 6 é grau, né? Que é a que vem daquela famosa frase, que é quase é uma frase meio até quase lugar comum, que diz: concordo com você em gênero, número e grau, né? E nós discutimos que essa oração, essa frase, enfim, ela está errada, né? No sentido de que nós concordamos em gênero e número. E grau não é flexão. No sentido de que a variação de grau, ela é opcional do falante. E ele usa conforme o contexto, a situação, e flexão não. Como eu disse, seja uma variedade ou não, a flexão vai estar presente, de alguma forma. Agora, se eu vou falar bonitinho, se eu vou falar lindona, isso já são escolhas do falante. Não há nenhuma obrigação de eu colocar esses sufixos. Né? Então, não é uma flexão. A flexão é uma colocação de morfema que vai ser obrigatório, de alguma maneira, na comunicação daquela língua. É uma característica estrutural da língua. Agora, o grau já não é estrutural. Ele é interessantíssimo, é um fenômeno bem interessante. É um tipo de sufixo, né, que acrescenta nuances muito interessantes, né, pejorativas, irônicas, elogiosas, quantitativas. O grau é muito rico em português. Mas ele não é uma flexão. Isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Passando então para a 7. Nessa unidade a gente inaugura o começo dos estudos das classes da língua. Começamos com a grande classe, no sentido de ser uma classe verbal fundamental, né, porque como em outras línguas latinas, é a alma da nossa oração, é a alma da língua. Né? Dentro de sentido é o verbo na oração. Então é uma classe de palavras muito importante. Né? A gente se comunica sempre, ou quase sempre, usando as nossas sentenças em verbos. Né? Então é uma classe muito importante. O verbo, como a gente coloca aí, né? Muitas definições gramaticais, especialmente mais escolares, vão dizer, o verbo indica estado, ação, sentimento, enfim. Né? Ele vai, fenômenos da natureza. Isso até não seria uma questão incorreta por princípio, mas aqui é o seguinte, né? O verbo é uma classe que tem muita sofisticação do ponto de vista morfológico do organismo.
Então, talvez seja a classe de palavras mais rica do ponto de vista gramatical. E é isso que, de fato, marca os verbos, né? Verbo é o único grupo de palavras da língua que apresenta, associados ao radical, né? Flexão de tempo, de modo, de número e pessoa. Então, o nosso verbo é muito rico nesse sentido. Ele, por isso que a gente fala que ele traz o coração do sentido, né? Com ele eu digo quando, eu digo quantos, né? Eu digo quais são as pessoas que fizeram aquilo, de que modo fizeram, tudo isso com uma única palavra, né? Então é uma palavra muito importante. Em português nós temos 3 grandes modos, né? Que são o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E nós comunicamos muito das nossas, por meio desses 3 grandes modos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de formas nominais, que muitos gramáticos consideram como modos também, né? As formas nominais dos verbos, que são o gerúndio, infinitivo e o particípio. Especialmente quando eles são usados sozinhos, né? E isso acontece. Se eu falar uma frase como pensando bem, esse pensando bem é uma oração, que está organizada em torno de uma forma nominal, que é o gerúndio, né? Então, nesse sentido, quase seria um modo verbal. Mas, enfim, os nossos 3 grandes modos mais corriqueiros, os mais usuais, os mais frequentes, são o indicativo, que são as expressões do verbo que indicam certezas, né, os fatos, de alguma forma, acontecidos ou que estão acontecendo. Na verdade, não tem que ter uma dimensão de tempo, né? É o modo da certeza, de alguma forma. Certeza afirmativa ou negativa. Eu tenho certeza de uma coisa ou não tenho certeza de que a coisa vai acontecer, né? Mas nesse sentido, é o modo da afirmação ou da negação. Eu faço, eu não faço. Eu fiz, eu não fiz, né? É um tempo muito afirmativo nesse sentido. Um tempo não, desculpa, um modo. O modo subjuntivo, ao contrário, é o oposto, né, do indicativo. É o modo em que nós expressamos as possibilidades. Se eu quiser, talvez eu queira, se eu quisesse, quando eu quiser. Então, são todos os modos que indicam, expressões, né, do modo que indicam hipóteses, possibilidades. Então, é o tempo da dúvida, né? O modo da dúvida. É o modo da possibilidade, o subjuntivo. E o imperativo da orientação do comportamento do outro, de alguma forma, que vai desde um pedido de súplica até uma bem efetiva. Então, esse tempo da orientação, do pedido, da ordem, né? Estou trocando o tempo todo, tempo por modo, mas releve, é modo que eu estou falando. O modo é o modo da orientação, da ordem, imperativo, né? Seja afirmativo ou negativo. Temos também, nesse grupo, a questão dos tempos, que aí é muito variada, né? Mas, basicamente, nós temos lá os presentes, os passados e os futuros, em todos os modos, menos o imperativo, que não traz a categorização de tempo, na verdade, marcada, né? O indicativo tem vários tempos, presente, pretérito perfeito, perfeito, Vou voltar a tela aqui. Nós temos lá o mais que perfeito, né? Tudo isso marcado no conteúdo por morfemas, né? São morfemas específicos que vão indicar que aquele verbo está no presente indicativo, está no imperfeito, que é marcado, por exemplo, pelo vá, né? Amávamos, falávamos. Esse vá aí é indicativo, é o morfema que indica imperfeito em português. Nós temos o futuro do presente do pretérito, né? Marcados pelo R, futuro é marcado em português pelo R, né? Farei, faria, né? E ia. O ia é uma marca com o R, né? No futuro do pretérito, né? Nós temos lá também presente, passado e futuro no subjuntivo, também com marcas morfêmicas. Então, isso é muito rico em português.
E isso também, quando a gente estuda modos e tempos, a gente vê a questão do ser regular. Quer dizer, os verbos que na conjugação seguem de forma bem irregular, bem igual ao padrão, né? Todos os tempos e modos, que não varia, aí vamos pegar como referência o verbo amar, que é um verbo extremamente regular, né? Ele nunca muda o radical, ele vai mudando de tempo e modo, é sempre muito estável essa mudança, né? Ele é o que se chama de exemplo de verbo regular. E temos alguns verbos irregulares em português de muito uso, né? Muito comuns. Ver, vir, dizer. Vamos verbos regulares são todos da primeira conjugação, que é em ar, né? Todos esses verbos são regulares. E as irregularidades ficam nas outras conjugações, né? Em er e or, né? E por, compor, enfim, os verbos terminados em or. Outro ponto importante nesse conteúdo é o verbo auxiliar e verbo principal, né? Nas locuções. Então a gente tem muitas orações em que o verbo aparece sozinho, conjugado em determinado tempo, em determinado modo. Eu faço o que deve ser feito, eu faço as minhas receitas, por exemplo. Então eu tenho esse faço aí, né? Como um verbo sozinho, principal. E muito comum também em português usar o que a gente quer usar o verbo principal numa forma nominal, né? Em gerúndio participio infinitivo, e junto com ele ter um verbo estar ou o verbo ter, que são os nossos verbos auxiliares por excelência, né? Então, coisas do tipo: estou fazendo, vou comprar, tenho feito, né? Tudo isso são, então, né? E o verbo principal fica, como a gente pode ver, numa forma nominal, e a variação de tempo e modo, ela vai ser feita, na verdade, pelo verbo auxiliar, que são, como eu disse, ser, estar e o ter também. É um verbo auxiliar comum. Ele não é um verbo auxiliar, como os outros dois também não são. Mas eles funcionam bastante com essa especificidade. E aí a gente chega então nas formas nominais dos verbos, como a gente falou, que são gerúndio, infinitivo e particípio, muito comuns, né? Gerúndio sempre é quando a gente usa um verbo nós estamos usando um gerúndio. Infinitivo é o verbo quando a gente coloca lá o ir, a gente diz falar, é o infinitivo. Partir, pensar, dizer, né? Esse é o infinitivo. E o particípio terminado em ado ou ido, né? E algumas irregularidades no particípio, como falar feito, que não é nem ado nem ido, né? Existem alguns particípios comuns e irregulares, mas parte dos particípios são particípios regulares terminados em ado ou em ido. Eu tenho falado, ela tinha partido, né? Essa é a forma mais comum que a gente encontra. Passando então para a unidade 8, que é a nossa última unidade aqui, sobre concordância e regência verbais, né? E transitividade. Bom, concordância é um fenômeno que a gente vê, no caso verbal, essa relação que se estabelece entre o verbo e o sujeito desse verbo, né? Então, essa relação aí que se costuma estabelecer entre essas duas palavras, né? E essa concordância, quando ela acontece, vai se revelar em morfemas, né? Vai ter que também vão ser condizentes com o que os pronomes ou com o que os substantivos lá, né, que vão indicar. Então, se eu falo assim, meninos correm, meninos eu tenho lá o plural, esse plural está no correm também, né? Eu tenho então esse fenômeno chamado concordância, né? Uma coisa que a gente ressalta muito, concordância e da regência também, isso pensar em quem for seguir uma carreira de educador. E a concordância básica, que é sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural, é a mais importante. Essa concordância é muito básica, né? Ao contrário do que muitas pessoas
pensam. As pessoas não erram as concordâncias sofisticadas, elas erram as concordâncias mais comuns, né? Não seguem a norma padrão e muito. Por quê? Porque o sujeito é colocado muito longe do verbo na oração. E isso acaba acontecendo, essa não concordância, né? Em alguns casos que a gente até aponta, mas assim, há muitas regras, são regras que estão ali constituídas, mas que nem geram problema de uso. A maioria das pessoas, em grande parte da sua vida, não vai usar aquele tipo de construção verbal, né? Então, acho que a gente deveria se dedicar às concordâncias mais comuns e que, então, geram realmente problema de uso para o falante. É a mesma coisa que a gente diz para a regência, né? Qual é essa relação entre um verbo e os seus complementos, né? Por isso que a gente coloca aí a palavra transitividade, né? Acredita não, esse é um fato linguístico. A maior parte dos verbos em português são verbos transitivos. Isso quer dizer que eles expressam conceitos, ações, enfim, estados que vão recair na coisa sintaticamente. Então, quando a gente fala lá, eu gosto do João, né? O gostar implica em gostar de, né? Então, esse gostar vai recair sintaticamente numa outra palavra. No caso do gostar, existe aí uma preposição, que é o de, que justamente faz de regência entre esse verbo e esse complemento, que vai transformar esse complemento no objeto indireto. Depois a gente vai ver isso em gramática. Então, esse verbo transitivo, né, e ele então vai reger um complemento que pode ou não ser preposicionado. Eu amo o João, sem preposição, então é uma regência, é uma transitividade sem preposição. E eu gosto do João, uma transitividade com preposição. Ressalto, nem todo verbo em português é transitivo. Quais não são os verbos transitivos, né? Os verbos intransitivos, que são aqueles que a ação não recai, né? Eu corro, amanheceu, né? Os verbos de fenômeno da natureza, todos eles são intransitivos. Tá? E nós temos os verbos de ligação, que também não têm transitividade em si, né? Ser, estar, enfim. No mais, na língua, nós temos verbos transitivos. Então, a transitividade é um fenômeno muito intenso dos nossos verbos, né? Muito provavelmente porque a transitividade na história da língua ajudou o falante a expressar o que queria de forma cada vez mais ampla e sofisticada, né? Então a gente vê assim, o predomínio da transitividade nos verbos. Mas existem verbos que não são transitivos, certo? E, portanto, se eles não são transitivos, a gente não fala em regência. A regência é um fenômeno estritamente vinculado à transitividade do verbo. Então aí o verbo será o termo regente e o termo regido é esse complemento que virá com ou sem para complementar o sentido desse verbo. Em linhas gerais é isso. Termina a minha explanação. E aí ficamos abertos aqui para questionamentos sobre esse conteúdo dessa web que a gente acabou de colocar no ar.